A cena foi rápida, brutal e inesquecível. Um T-Rex cai diante de um novo predador. Assim nasceu uma lenda cinematográfica, o Espinossauro, de Jurassic Park 3. Mas e se esse monstro genético fosse jogado em plena África do Cretáceo, em meio a predadores reais, rios traiçoeiros e um ecossistema implacável? Hoje, vamos explorar a fundo esse duelo entre ficção e realidade, analisando o que realmente aconteceria se o espinossauro de Jurassic Park 3 enfrentasse os perigos do mundo real pré-histórico. Não há como negar, o espinossauro de Jurassic Park 3 é uma das criaturas mais icônicas e polêmicas da franquia. Chamado por alguns fãs de Snoke, ele não foi apenas um novo dinossauro no filme. Ele foi apresentado como um novo alfa, o substituto do T-Rex. Seu porte era colossal, 15 metros de comprimento, entre 10 a 11 toneladas, uma vela dorsal imponente e um temperamento absolutamente feroz. A luta contra o T-Rex no filme dividiu opiniões. Muitos fãs se revoltaram. Afinal, o rei foi derrotado. Mas, em termos puramente físicos e teóricos, essa vitória não era impossível. O espinossauro cinematográfico tinha garras capazes de rasgar o casco de um avião, músculos absurdamente desenvolvidos e uma estrutura óssea pensada para o confronto. Sua mordida, mesmo adaptada para pescar, era forte o suficiente para quebrar ossos, e ele provou isso. Mas essa versão monstruosa não é exatamente igual ao espinossauro real, conhecido pelos fósseis encontrados no norte da África. O espinossauro do mundo real era um predador especializado. Seu crânio longo e estreito lembrava o de um crocodilo. Suas patas traseiras eram menores, adaptadas para nadar, e seu corpo indicava um estilo de vida mais anfíbio. Ele era um rei dos rios, um mestre da pescaria pré-histórica. Já o Snoke de Jurassic Park 3 parecia feito para dominar em terra firme. Corria, lutava, atacava, como se fosse um híbrido entre um T-Rex e um monstro. Ele enfrentava tudo de frente, até helicópteros, até tiros, até quedas brutais. Um verdadeiro tanque de guerra pré-histórico. Mas e se jogássemos esse colosso em meio ao verdadeiro Cretáceo africano? Será que ele conseguiria se adaptar? Ou seria rapidamente superado pelos predadores especializados que governavam aquele ambiente há 95 milhões de anos? A verdade é que ele enfrentaria desafios sérios. Predadores como o Carcharodontossauro dominavam o continente com quase 13 metros, dentes como facas e estratégias de caça em grupo. Nas águas, crocodilomorfos como os Sarcosuchus e o Tomistomassuchoides reinavam absolutos, atacando qualquer coisa que ousasse nadar perto demais. Além disso, o espinossauro real também estaria lá, menor talvez, mas perfeitamente adaptado ao seu nicho. Enquanto o Snoke de Jurassic Park 3 tentaria caçar em terra firme, seu primo real dominaria os rios. Em uma luta direta, o Snoke venceria, claro, mas em uma disputa por território, comida e sobrevivência, o jogo mudaria. A vantagem do Snoke é clara: brutalidade. Ele foi criado para ser um super predador. Mas a natureza valoriza outra coisa: eficiência. E nesse ponto, talvez ele ficasse para trás. Predadores como o Deltadromeus e o Rugops, menores e mais ágeis, poderiam caçá-lo em grupo, especialmente se estivesse ferido. E ele se feriria, porque cada confronto, cada batalha, cada disputa por território deixaria marcas. Seu corpo, por mais resistente que fosse, não aguentaria para sempre. Sem um ecossistema que o compreendesse, sem presas específicas, sem um lugar estável na cadeia alimentar, o Snoke teria que lutar o tempo todo para se manter vivo. Mas e se ele sobrevivesse? E se ele se adaptasse? Se ele fosse capaz de se reproduzir, criando uma nova linhagem de predadores modificados? Aí sim o jogo mudaria completamente. Um invasor genético brutal espalhando seu legado pelo Cretáceo. Um erro da ficção se tornando parte da história. Nos primeiros anos, seu tamanho e ferocidade assustariam até os maiores carnívoros. O Carcharodontossauro hesitaria antes de atacar,
O Sarcosuchus se manteria distante, mas a vantagem do choque inicial passaria. Com o tempo, as lutas aumentariam, os ferimentos se acumulando. A idade viria, e com ela, a vulnerabilidade. Imagine o Snoke, anos depois de sua chegada, com cicatrizes cobrindo o corpo, costelas quebradas, mordidas antigas mal cicatrizadas. Ainda seria um monstro, sim, mas um monstro cansado. Um predador forçado a recuar para territórios menos disputados, onde pudesse descansar e evitar confrontos. Esse cenário levanta outra questão fascinante: o impacto ecológico. Um predador como o Snoke desequilibraria o sistema. Ele não pertence àquele mundo. Suas presas não o conhecem, seus rivais não sabem como enfrentá-lo. Inicialmente, isso o favorece. Mas, aos poucos, o ambiente encontraria um jeito de restaurar o equilíbrio. Predadores se adaptariam, presas desenvolveriam novos comportamentos, e ele teria que se adaptar junto. Ou cairia. E esse talvez seja o maior teste. Não sua força, não sua resistência, mas sua capacidade de mudança. O Snoke não é natural. Ele não evoluiu. Ele foi criado para um mundo artificial, cheio de câmeras, roteiros e trilhas sonoras. O Cretáceo, por outro lado, é real, cruel, incontrolável. Vamos imaginar o Snoke em ação, caçador e sobrevivente num dos ambientes mais hostis da pré-história. Entra em cena o Rugops, pequeno mas traiçoeiro, ágil como uma sombra. Sozinho, não representa ameaça, mas em bando, seus ataques coordenados seriam uma dor de cabeça constante. O Snoke, com sua força bruta, esmagaria o primeiro, mas e o segundo? O terceiro? As garras afiadas que vencem um inimigo podem se tornar lentas diante de vários. Agora, visualize o confronto com o imenso Carcharodontossauro, gigante, feroz e com uma mandíbula de faca serrilhada. Um duelo desses não seria decidido apenas com força, seria decidido por estratégia. O Snoke teria que usar o ambiente a seu favor, emboscadas em áreas densas, rios rasos, terreno instável. Uma luta de titãs, onde o menor erro significaria a morte. E nos rios, o Sarcosuchus aguarda. O super crocodilo não é apenas um predador emboscado. Ele é o rei das águas. Um deslize ao se aproximar da margem e o Snoke poderia ser arrastado e submerso. Força contra força. Mas ali, no domínio do Sarcosuchus, a vantagem não é do Snoke. E há também o Deltadromeus. Leve, veloz, silencioso. Esse caçador podia parecer inofensivo sozinho. Mas imagine um ataque em grupo, onde um distrai e os outros atacam os pontos cegos. O Snoke teria que girar constantemente, manter o olhar atento. Qualquer descuido seria fatal. Enfim, apesar de todos os obstáculos, do clima inóspito, das emboscadas constantes, dos predadores especializados e das batalhas sangrentas, o Snoke ainda tinha algo que poucos tinham: a adaptabilidade. Ele não foi moldado por milhões de anos de evolução. Ele foi projetado para sobreviver, para dominar, para se impor. E isso faria a diferença. Ele não seria o predador mais rápido, nem o mais eficiente na água ou o mais discreto, mas ele seria o mais completo, o mais versátil. Sua combinação de força, inteligência, brutalidade e resistência o colocaria no topo da cadeia alimentar, não por ser o melhor em um aspecto, mas por ser bom em todos. Ao longo dos anos, ele aprenderia a dominar a selva africana como um invasor que se tornou imperador. Seu rugido ecoaria pelos pântanos, florestas e planícies, e mesmo os rivais mais antigos pensariam duas vezes antes de cruzar seu caminho. No fim das contas, o espinossauro de Jurassic Park 3 não apenas sobreviveria ao Cretáceo, ele se tornaria o predador alfa. A ficção encontrou a realidade e, contra todas as probabilidades, o Snoke não apenas resistiu, mas triunfou. Ele sobreviveu ao teste do tempo, da selva e dos adversários. Mostrou que, mesmo sendo fruto da ficção, sua essência era mais real do que muitos poderiam imaginar.
E se você curtiu essa jornada entre o cinema e a paleontologia, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com outros fãs de dinossauros. E comenta aí, qual outro dinossauro da ficção você gostaria de ver jogado no mundo real? Até a próxima! E lembre-se, no Cretáceo, nem mesmo a ficção está segura.